Olá pessoal, boa noite. Estou aqui novamente com vocês nessa live tão especial, que é o dia de hoje, dia 9 de janeiro de 2023, que é a data do meu aniversário, né? E estou aqui hoje completando 38 anos. E a live de hoje tem um tema muito legal, vocês vão gostar bastante, que é o título, né? As cores do universo da superdotação: identidade, autoaceitação e pertencimento. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de uma entrevista, fazer alguns recortes, né? De uma entrevista do Renzulli, da Suzana Pérez com o Renzulli, que eu achei impressionante, eu achei incrível e achei que valeria a pena fazer uns recortes para o dia de hoje. Né? O dia de hoje é um dia até histórico, né? Não sei se vocês sabem, mas o dia 9 de janeiro é o dia do fico. É o dia que Dom Pedro I ele havia avisado que ele ia embora para Portugal, e aí depois ele decidiu ficar no Brasil. E ele falou assim: se é para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E o dia 9 de janeiro foi considerado o dia do fico, né? E o ano que eu nasci, que é o ano de 1985, também é uma data histórica, que foi uma data da qual finalizou a ditadura militar. Foi o último ano da ditadura militar. Então, né, uma pessoa tipo eu, né, com essa data histórica também acaba ajudando aí nesse dia ser um dia mais diferente ainda, né? Então, pessoal, já enviem os aviãozinhos, subam coraçõezinhos, envie perguntas aí onde está com esse ponto de interrogação. Quem quiser já enviar perguntas para mim, pode estar enviando, tá? Que eu vou estar respondendo na live, né? Que eu vou estar fazendo essas conexões aí, tá? E quem tiver no computador, copia aí o link. Ó, vou mandar para vocês o link, para vocês mandarem para as pessoas nos seus grupos de WhatsApp. Eu vou enviar agora, que já a gente começa. Deixa eu ver aqui, para mandar live pro pessoal do Instagram, né? Pessoal que entrou aí, Mariana, Espaço Laser, Renata, deixa eu ver quem mais tá ao vivo. O Afrânio, o Rogério, a Bárbara, sejam todos muito bem-vindos para a live de hoje. Vão encaminhando para as pessoas. É bem interessante a live de hoje, vocês vão gostar. Tem muitas conexões legais. Vocês vão aprender bastante. Eu adorei o... Oi, Solange, tudo bem? Seja bem-vindo. Encaminha aí pro pessoal. O pessoal que tá entrando, ó, já vai encaminhando. Paulo Emanuel, seja bem-vindo. Encaminha aí para mais e mais pessoas, para eles conhecerem o assunto da superdotação, né? Conhecer um pouquinho do meu trabalho, porque ultimamente nós estamos muito escassos de profissionais, e profissionais que cuidam, que preocupam, né, com o universo aí da superdotação. Nós estamos precisando bastante, pessoas que entendam, os pais, né, e tudo isso pra gente poder colocar cada vez mais, tirar da invisibilidade, né, a superdotação e as outras condições também, né, porque além de nós falarmos da superdotação, né, nós temos outras condições que também podem estar associadas, né, o autismo, o TDAH, o TOD, dislexia e muitos outros, né. Então, é importante estar compartilhando profissionais que compreendam realmente, que estudam, que vivenciam, né, a superdotação. Então, pessoal que tá entrando,
ao meu amigo de infância Douglas, que foi meu grande amigo, entrou na época do ensino fundamental. Éramos muitos amigos, né? Pessoal aí entrando. Fazíamos grandes coisas legais na escola. E dava muito certo, né, Douglas? Marília, minha amiga, entrou. A Rafa, Caminhos da Rosa, professor Ale de Melo. E quem quiser enviar pergunta, clica nessa mensaginha que tem uma interrogação. E é mais fácil para eu achar do que eu rodar todos os comentários, tá? E vão encaminhando e subindo no coraçãozinho, gente. Já eu tô começando. Só tô enviando para os meus grupos aqui de WhatsApp, para o pessoal estar participando, tá? Deixa eu ver mais um grupo. A gente vai lembrando os grupos, né, de altas habilidades, de famílias. O Douglas também é um rapaz muito inteligente, né, Douglas? A gente se dava super bem. Fazíamos maquete, fazíamos aulas muito legais, fazíamos teatro, fizemos o Jornal Falado, que até hoje eu tava comentando com a minha assistente, a Yasmin. Então essas lembranças ficam, né? E a gente, quando a gente tem colegas que são mais ou menos parecidos com a gente, né? A gente desenvolve, né? A gente nem se percebe diferente ali naquele meio, né? Porque a gente acaba dando certo. Obrigada, Douglas. Obrigada, Marília. Entrando Joelma, Cauã, Mariana, Maria Gomes. Obrigada, Marília, pelos parabéns, né? Então, já passou até 2 minutinhos, né? E quem já quiser encaminhar o link aí da live, ó, vou colocar aqui para vocês encaminharem esse link para quem tem grupo de WhatsApp, tá? Para o pessoal estar participando, tá bom? Então, vamos então começar a nossa live de hoje, que é um tema muito legal, né? Que eu gosto bastante de estar falando, né? De tirar da invisibilidade cada vez mais essa questão das altas habilidades e superdotação. E como eu havia falado no início, né? Eu me baseei no texto, que é uma entrevista do Renzulli, que é uma das referências das altas habilidades e superdotação no Brasil e no mundo, e na Suzana Pérez. A Suzana Pérez, que tem os questionários que a gente faz a identificação, e ela fez uma entrevista com o Renzulli. E quando eu li, né, tava todo em inglês, e aí eu comecei a traduzir, eu falei, gente, parece que foi eu que escrevi, né? Tem umas coisas aqui que eu sempre falo, mas mesmo estando falando, tem ainda pessoas que rebatem, que acham que eu estou, assim, errada, que tá fora do que é o conceito da superdotação. Então, né, hoje nós vamos falar das cores da superdotação, que pra mim a superdotação, ela é um espectro também. Pra mim ela é toda colorida, né? E nós também vivenciamos apagamentos, né? Como vocês puderam ver ali no meu Reels que eu fiz hoje, né? No meu aniversário, eu quis o bolo da Wandinha, porque eu gosto muito da Wandinha, da personagem, por ela ter multipotencialidades, muitas facilidades, só que ela era muito obscura, muito apagada, né? E eu participei de um evento esses dias com as psicopedagogas das quais eu faço estudo de casos, e eu vesti de Wandinha. E eu tava me sentindo apagada, e tava preto, tudo preto e branco, né? Então eu fiquei pensando, gente, eu fiz o bolo da Wandinha, mas o meu vestido é rosa, brilhante, né? Tipo da Barbie, brilhando, ou tipo da Enid, né? Que é a amiga da Wandinha, né? Que elas dividem um quarto super colorido, a outra parte preta, né? E o quanto que nós superdotados somos apagados, o quanto que nossas crianças, nossos adolescentes, nossos adultos e idosos que têm habilidades acima da média são apagados e camuflados, né? E o quanto quando a gente chega num lugar todo de rosa brilhante com a sombra colorida chama atenção e as pessoas olham torto, achando que a gente quer aparecer, mas na verdade é a nossa cor, é o nosso brilho que muitas vezes incomoda quem não é capaz de aceitar. Então, esse artigo, né, o qual eu falo para vocês, eu vou começar aqui, né, foi da fonte da entrevista com o Joseph Renzulli, né.
Obrigada, Joelma. Obrigado, pessoal que tá entrando. Já já eu falo individual, assim, dou uma passadinha nos comentários com vocês, né? E esse artigo, ele foi baseado em algumas perguntas que o Dr. Renzulli respondeu numa revista em 30 de novembro de 2022. Então, gente, o cara ainda é vivo. Pra quem não sabe, o Renzulli é vivo e faz pouquinho tempo, faz, ó, novembro, dezembro, janeiro, 2 meses praticamente, né? Então, olha pra você ver que interessante. Então, ele foi entrevistado, né, ele recebeu muitos prêmios, ele é doutor, vou falar um recortezão, tá? E ele fez experiências, né, para saber sobre os superdotados, as pessoas que tinham essas habilidades acima da média, né, que eles costumavam ser desafiados, encorajados, seguir os interesses, né, até ele ser enviado para o banco de detenção e intimidados por outros professores e colegas, né? Então, esse professor, Dr. Renzulli, ele tornou professor em 1958, né? E passando assim um resumão aqui, depois quem quiser eu encaminho o artigo, é só pedir para mim, tá? Que eu encaminho, eu traduzi, a minha assistente Yasmin, que está aí participando, ela me ensinou como que eu podia traduzir o artigo todinho, porque eu tava traduzindo pedacinho por pedacinho, ia demorar muito, mas agora ele tá totalmente traduzido, né? Então vamos começar assim: altas habilidades ou superdotação ou inteligência, né? Então muitas pessoas acreditam, né, que os estudos das altas habilidades ou superdotação é um tema novo, e não é, gente. Tem mais de 100 anos de estudo. Agora que tá tomando uma proporção, que as pessoas estão ficando com a mente aberta, os pais estão estudando, porque quem estuda mais nesse mundo aí são os pais, as famílias, porque a criança começa a dar um certo tipo de trabalho na escola, eles buscam para saber o que essa criança tem, né? E muitas vezes quem tá lá na escola acaba diagnosticando sem poder, né? Então, não, ele é autista, não, ele é hiperativo, né? Diagnóstico, né, que a pessoa fala, tá cheio de gente para diagnosticar, mas para ajudar mesmo não tem. Então, esse serviço tem mais de 100 anos, o tema e os serviços, mas não tem uma proporção ainda grande do jeito que as pessoas com altas habilidades merecem, né? Então, mesmo antes do estudo de Terman, que é um estudioso, Aleta Hollywood, e já havia estudado sobre a superdotação e apoiado a educação de superdotados desde 1916. Então, o que era a argumentação deles? É função da educação considerar todas as formas de superdotação em alunos em relação a como indivíduos incomuns podem ser treinados para o seu próprio bem-estar e o da sociedade em geral. E o que tem isso a ver com o tema de hoje, né? Então, a identificação, o quanto é importante esses superdotados serem identificados e eles serem tratados da forma que eles merecem, né? Porque eles precisam aprender em sociedade, se autorregular, eles não sabem tudo, né? Eles têm várias necessidades aí, identificar acaba que vem minimizar esse sofrimento psicológico, porque o mundo para os superdotados é totalmente frustrante. Porque eles percebem, eles captam as coisas que não precisa captar, mas eles captam, né? E acaba que gera um certo tipo de sofrimento, né? Então, é interessante dizer que o estudo da superdotação, na metade mais ou menos dos anos 60, que foi o Feldman, em 1992, ele apresentou as características de 2 paradigmas. O antigo da superdotação, presta atenção no nome, antigo, considerando a superdotação como um traço estático e invariável, identificado por testes de QI. O teste de QI, existe uma polêmica gigante dentro do teste de QI. Por quê? Porque todo mundo acha, né, a maioria, né, vamos dizer assim, eu não, tá? A maioria pensa que o teste de QI determina a superdotação. Eu já envolvi um monte de tipo de treta com vários tipos de referência dentro das altas habilidades que ainda
afirma que o teste de QI é fundamental na avaliação de altas habilidades. E não é. Isso antes de eu ler esse artigo, eu já defendia. E quem tá aqui, que participa dos meus grupos, das minhas orientações, que faz avaliação comigo, sabe que eu não defendo essa questão do QI. O QI mostra que uma pessoa é superdotada? Sim, mostra. Porque se a pessoa tem um QI acima da média, ela é superdotada. Mas e quando a pessoa faz o teste de QI e sai sai na média, ou um pouquinho só acima da média, e aí ele deixa de ser superdotado? Como você explica uma pessoa superdotada que toca 11 tipos de instrumentos, fala 5 tipos de línguas, aprende tudo com maior facilidade, mas o QI dele é 113? Como que vocês fecham essa avaliação? Né? É impossível, porque como você vai explicar que a pessoa é autodidata e ela não tem uma capacidade acima da média? Não é todo mundo que aprende sozinho, né? Então, é algo que tem que ver além, né? Então, essa pessoa aqui que defende, né, esse expresso sem intervenção especial, olha que o teste de QI tem caráter elitista, autoritário, hierárquico, etnocêntrico e voltado para a escola. Então, isso daqui é totalmente elitista. Eu falo por mim mesma, porque eu também, né, pra quem ainda não sabe, eu sou uma pessoa com altas habilidades ou superdotação. Eu fui identificada em setembro de 2020 e essa identificação fez toda a diferença na minha vida. Só que quando eu busquei ajuda, eu estava em um sofrimento muito grande, muito grande. E aí uma psicóloga aqui da minha cidade, de Poço Fundo, me encaminhou para a Unifenas para fazer uns testes, né? E eu fiz os testes lá e esses testes eles não foram conclusivos. Não foram testes muito assim profundos e eu fiquei sem saber o que fazer. Eu sabia que eu era diferente, eu sabia que tinha uma questão e o meu QI deu 113. E não tinha como, assim, eu não me entendia, eu não compreendia porque eu estava em tanto sofrimento psicológico, porque eu tinha tantas explosões de raiva, porque eu debatia com autoridades, porque eu tinha algumas, parecia que eu tinha surtos psicóticos e de tanto estresse que eu passava na minha vida na época do meu trabalho. E isso ficou na minha cabeça. E eu entrei em contato com uma sociedade de alto QI, que o meu esposo, vendo o meu sofrimento, achou na internet, né? E através dele, eu mandei um e-mail para lá e mandei o meu laudo, né? E eles falaram que eu não poderia entrar porque o meu percentil não estava dentro do que eles aceitavam. Então isso aí vem a considerar o que fala aqui: caráter elitista, autoritário, hierárquico, etnocêntrico e voltado para a escola. Por quê? Porque geralmente quem tem os testes de QI alto é porque ele teve uma vivência escolar muito boa, teve bons professores, teve uma boa escola, uma boa formação. E não foi uma coisa que eu tive. Eu estudei sempre em escola pública, eu não tive bons professores em todas as matérias e eu tive questões psicológicas quando eu mudei para Minas Gerais. E eu perdi a minha vontade de estudar matemática, porque eu era totalmente da área de exatas. Eu ia seguir a carreira voltada para arquitetura e engenharia, mas quando eu mudei para cá eu não consegui aprender matemática, tive dificuldade. E acabou que isso ficou mal desenvolvido, porque se você não desenvolve da forma que você tem o seu potencial, esse potencial ele é perdido. Então foi o que aconteceu comigo. Aí nós entramos aqui no novo paradigma. Prestem atenção. O novo paradigma, onde a sobredotação, que eles falam sobredotação ou superdotação, é multifacetada, assente numa teoria orientada para os processos onde o contexto é crucial. Vocês estão vendo? O contexto. Não adianta eu pegar um estudante de uma escola particular que teve bons livros, teve condição de comprar livros, a família deu apoio, fez aula extracurricular, teve tudo que podia
podia fazer do bom e do melhor. E comparar com uma criança que não teve esse ensino. Ele é autodidata? É, mas só que se não tiver livro, se não tiver incentivo, se não tiver internet, ou um computador, ou uma coisa desse tipo, ele não vai desenvolver o seu potencial. Então nós temos que ver o contexto dessa criança. Tem que olhar além do teste, além do número. Senão muitas crianças, principalmente os que são de baixa renda, não vão ser identificados e vão ser sempre considerados alunos problemas dentro da sala de aula, né? Então, o contexto ele é crucial. Então, ele tem um caráter colaborativo e orientado para campos de conhecimento, enfatizando a diversidade. E isso foi falado, gente, em 1992 por Feldman. Então, essas novas definições, né, que passaram a considerar as áreas das habilidades diferentes das tradicionais, que é a linguística, lógica e matemática, que entra dentro do teste de QI. Então, dentro do teste de QI, entra as áreas linguística, lógica e matemática. E elas são medidas pelo teste de QI também, né? E essa identificação, ela passou a ter uma identificação mais profunda, mais qualitativa, não era tanto no quantitativo. Por isso que a observação é importante, por isso que os dados de entrevista com os pais, as entrevistas com outras pessoas, a coleta de dados, outras análises são importantíssimas para identificar as altas habilidades. E isso passou a incluir esses indicadores mais qualitativos. E o Renzulli foi um deles que fez esse paradigma, né? Esse paradigma pioneiro. E aí, seguindo, né? Ele publicou um artigo, né? Que falava assim, o que torna a superdotação? E foi reexaminando a sua própria definição, né? E isso foi rejeitado ainda por periódicos da educação dos superdotados. Então eu pauto nisso porque muitas vezes eu fui rejeitada em muitos grupos de WhatsApp, até por próprias referências das aulas habilidades, e eu ainda vou ficar ainda nessa porque eu sou ativista da minoria, dos pobres, dos negros, né, de todos os outros tipos, né, que precisam desse atendimento, precisam ser enxergados, visibilizados. Então, por isso que eu luto por essa minoria, né, e essa minoria, né, ela faz parte da minha história também, porque eu sou uma pessoa também de classe média baixa, né, eu não tive boas condições financeiras. O que eu tenho hoje foi através de muita luta, muita resiliência, né, para conseguir o que tem hoje, né? Então isso não é fácil nos dias atuais. E usando também da criatividade, o que ajudou também a desenvolver as minhas áreas, né? Então, atualizou esse artigo, né? Foram atualizados 3 vezes para incluir novas pesquisas e mudanças na identificação e programação ao longo dos anos, né? Então teve vários aqui, e aí tem aquela parte que vocês devem saber, né? Que são o conjunto dos traços de superdotados, que tem, que o Renzulli fala. Deixa eu descer aqui um pouquinho para falar para vocês. É a criatividade, o comprometimento com a tarefa e, deixa eu achar aqui o outro, habilidades acima da média. Então era isso que o Renzulli considerava. As habilidades eram esses 3. Só que nós temos que ver o contexto. Como que eu vou ter criatividade se eu não tenho oportunidade para desenvolver minha criatividade? Eu nem tenho material para desenvolver. Como que eu vou ter desenvolvimento acima da média se eu não tenho recursos para desenvolver isso, né? Como que eu vou ter o comprometimento para fazer uma coisa se eu não tenho como seguir? Se eu não tenho essa oportunidade? Se o meu professor não sabe lidar com isso, né? Então, como? Por isso tem que ver o contexto. Não basta só olhar esses 3 anéis e fechar, né? Muita gente só se pauta nele. Aí vários superdotados vão ser excluídos. Eu era uma dessas. Era para eu estar excluída, né? Só de vocês verem atrás de mim, vocês sabem o que eu sei fazer, né? Nós temos aqui instrumentos musicais, máquina de costura. Do meu lado aqui tem um piano, na frente aqui tem tinta. Então são as coisas que eu sei fazer. Então é com a observação que a gente percebe o contexto da pessoa,
né? Depois tem a figura 2, que ela fala aqui no texto, que é uma definição mais clara, mas ela cita vários tipos de áreas: astronomia, costura, artes cênicas, artes visuais, música e astronomia, e por aí vai um monte de áreas, né? Então, essa história da superdotação foi baseada em muitos esforços e estudos focados no conceito de inteligência, que essa era a parte que eles ficavam, né, que é a inteligência acima da média, né? Então, o que acontece? A área da inteligência, ela não pode ser demonstrada apenas na área de desempenho acadêmico. Por quê? Nós temos os criativos, temos os que só sabem desenhar, que sabem acima, né? Sabe desenhar, não aprendeu, ninguém sabe desenhar um rosto perfeito, ninguém ensinou. Tem criança que fala 5 línguas, ninguém ensinou, e além dele falar, ele sabe traduzir. Então, e sabe escrever, aprendeu a ler sozinho. No meu caso, eu aprendi a ler sozinha. Eu li sozinha. Eu não tinha livros de crianças, eu não tinha vídeo igual tem hoje, de mostrar que tem o alfabeto, as sílabas, né? Antigamente não tinha como, não tinha isso, né? Eu vivia no meio de adultos, que eram meus irmãos, né? A minha irmã mais nova tinha 12 anos de diferença de mim, então quando eu nasci ela já tinha 12 anos, então quando eu tinha meus 4 anos, que eu já tava lendo, ela tinha 16, né? Então eu aprendi a ler tendo livro de adolescentes e adultos lá próximo de mim, né? Então nem sei como isso se procedeu, mas foi o que aconteceu, o que a minha mãe sempre falou e o que eu sempre ouvi, né? Então é importante falar desses criativos, né, que aprendem sozinho, né? E como que você vai medir um teste de QI se a pessoa nem teve oportunidade de desenvolver a sua inteligência linguística, lógica e matemática, né? Então tudo isso é importante de observar. Então, seguindo aqui para dar uma resumida, né? Porque o artigo é um pouquinho extenso, senão vou demorar bastante, mas depois vocês podem ler. Eu vou deixar no meu Linktree, eu coloco o artigo traduzido para vocês acompanharem e o artigo original, tá bom? Quem quiser aí pegar para dar uma lida mais profundamente, tá? Então, além da gente considerar, né, essa área que tem a superdotação acadêmica, na área acadêmica, que é na área linguística, lógica, matemática e ciências, né, que entra todas as ciências, nós temos a produtivo-criativo, que são as pessoas que entram na área da música, da arte. Nós temos também a superdotação em liderança, porque aí tem especialistas da superdotação que já reconhecem, desde 2011, que é o Renzulli, Steinberg, Jarvi, Grigorenko, em 2011. Eles avaliaram que um dos modelos de superdotação mais conhecidos é o do Renzulli, né? E eles reconhecem realmente a liderança. Então, a pessoa que tem essa facilidade de liderar é uma criança que brinca e ela lidera com brincadeira. Ela lidera os grupos de trabalho. Eu na escola era assim. Fazia os grupos de trabalho, organizava, cada um vai ficar com o seu texto, escreve e vocês vão ler. Mesmo que eu fale a primeira, eu decorava o meu inteirinho, gente. Aí meus colegas todos liam, né? Mas eu deixava tudo organizado, tudo escrito e escrevia assim: vocês devem estudar, senão vocês vão tirar, nós vamos tirar nota E. Então eu colocava bem assim para chamar a atenção. Então isso já é um talento para liderança e ele passa despercebido. E nós não aprendemos a ser líderes na escola, né? Nós não temos isso, mas a gente tem que ter essa forma de liderança cada vez maior, porque nós precisamos de bons líderes. O quanto que nós estamos escassos de bons líderes humanos, líderes que consideram a diversidade, líderes que não são partidários, porque isso também é uma coisa que acaba com o nosso país, né? Tanto o país quanto o mundo, porque nós não podemos ter essa divisão, nós temos que ser de todos, nós temos que ser da diversidade, né? Senão vai ser uma metade da população que vai ser beneficiada e os outros vão ficar em branco, né? Então, pense em quantos superdotados líderes que foram para as drogas. Até esses dias no meu grupo de superdotados, né, e no outro grupo de profissionais, nós estávamos comentando sobre outros que mexem com drogas, que vocês sabem mesmo, que sabem fazer todo tipo de esquema do nível mais alto possível. Vocês acham que eles não podem ser superdotados? Como que ele faz um esquema assim, autodidata?
né, de organização, e essa pessoa não teve oportunidade, né, e acabou sendo um aluno problema, foi rejeitado na escola e partiu para o crime, para as drogas, né? Então tem que ter toda essa atenção, essa responsabilidade na escola também. E as famílias também, né? Procurar ajuda, né? Sempre que perceber alguma coisa, buscar ajuda, sempre que possível. Porque por mais que nós temos algumas dificuldades no sistema de saúde, temos alguns profissionais que podem ajudar sim, que pode te direcionar, igual essa psicóloga que me indicou para fazer esse teste. Não foi o melhor teste do mundo, mas pelo menos me deu um caminho. Eu fui seguindo um caminho e acabou sendo que foi que eu chegar até realizar a avaliação, que foi conclusiva, depois que eu busquei ajuda, né, com uma pessoa que entendesse mesmo das altas habilidades, né. E pulando nessa parte, né, nós temos, chegando aqui, tem uma parte que fala identificação e não diagnóstico. Porque é uma coisa que eu falo sempre, eu vivo falando isso. Superdotado, ele não é diagnosticado, ele é identificado. Por quê? Porque superdotação não tem CID, né? Não existe o código de superdotação no DSM-5, não existe. E ainda tem médico que coloca F81 e não é. Né, nós estamos lutando para que haja um código que não seja para doença, nem transtorno, né, para superdotação, porque precisa ter um número dentro das unidades de saúde. Quando eu trabalhava como psicopedagoga no CAPS, eu percebi que tinha crianças que tinham indicadores de superdotação, mas eu não tinha como colocar um CID, não poderia deixar sem CID. E só que aí esse CID F81, e aí ninguém sabia de fato o que era altas habilidades, né? Não sabia que eu estava tentando fazer a avaliação daquela criança, né? Então passava despercebido. Então há necessidade das equipes de saúde, né, e a Secretaria de Saúde, né, do Brasil mesmo, que entre, né, com apoio para nós nessa parte, né, porque essas pessoas também precisam entender da superdotação, né, então ainda não existe, não tem como declarar os estudantes superdotados que buscam ajuda nas unidades de saúde, por quê? Não tem como, vou escrever lá só que tem as habilidades de superdotação, pode estar no prontuário dele, mas no sistema mesmo não vai ter só um número, né, então isso é muito importante, né, quem estiver aí da área da saúde, né, para lutar junto conosco, né, para auxiliar aí nessa parte também, né. E tem ainda alguns países latino-americanos que estão processando as velhas ideias dos anos 70, usando teste de QI para classificar pessoas superdotadas e exigindo altos resultados acadêmicos. Tomem cuidado com qualquer tipo de associação que exige QI, escola que exige QI, isso não existe, gente. Não existe, tá? Isso é muito mais além do que o teste de QI. Como eu disse pra vocês, depende do contexto. Tem criança que vai ter o QI alto? Vai. Direto a gente vê, esse aluno conseguiu 140 de QI, ele ganhou uma bolsa não sei da onde, ele ganhou isso, MIT é uma maravilha, gente. Mas falar o sofrimento mesmo que a família passa até chegar ali, né, é difícil, né, é complicado. Então nós não podemos só pautar no teste de QI, porque senão acaba que vários ali vão ficar sem identificação, que foi o meu caso, que poderia ter ficado, mas como eu sabia que tinha algo ali, eu busquei ajuda, né, o mais rápido possível, né? Então olha aqui o que eles ainda falam do teste de QI. Os testes de QI ainda são usados como principais e mais importantes instrumentos de rotulagem. Então, o teste de QI de rótulo. O meu teste de QI é 140, o do meu filho é 145. Aí fica aquela comparação, não existe, gente. Nós somos todos iguais, né? Claro que tem. Às vezes tem um tem habilidade em cima da média na música, outro tem na área acadêmica, outra na matemática, né? Então, acaba que tem essa diferença, tem os tipos de superdotação, mas essa comparação não é legal. Não é legal, principalmente com número. É igual nota. É igual, eu passei no vestibular em primeiro lugar. Ele dedicou, estudou e passou. Mas muitos que passam em primeiro lugar não são superdotados, porque foi mediante o esforço, né? Então tem que ter todo cuidado com essas avaliações, com essas questões que vêm aparecendo aí no universo aí da superdotação,
né? Então, nós estamos passando aí pelas cores, né? Vocês viram, né? Nós começamos lá no teste de QI, tava aquela cor, começou a clarear um pouquinho e um pouquinho mais forte, e foi vindo. Nós estamos vindo para as cores. Vocês conseguem perceber essas cores, né? Tava lá apagadinho, que era só quem tinha QI, só os que têm condição financeira. Subiu um pouquinho, já estamos chegando aqui nos que tem um pouquinho de condição, vai descendo até a gente chegar em quem consegue fazer as avaliações com pessoas com menos condição financeira. Então, prestem atenção, né? Então, olha o que diz aqui, né? Os testes de QI são caros, elitistas, injustos, insuficientes para identificar a superdotação e, como resultado, deixam de lado os alunos mais superdotados que deveriam receber os serviços necessários. E vocês sabem quais eu acho que são esses? É a minha teoria, viu, gente? Não é um estudo, é que eu penso mesmo. São os alunos que são superdotados em todas as áreas. Eles passam despercebidos. Por quê? Tipo eu sou superdotada em todas as áreas e eu passei despercebido em todos os lugares, todos. Porque eu não sou uma pessoa que tira 10 em tudo, né? Não sou uma pessoa que vai bem em todos os concursos. Eu passo até bem, mas não sou aquelas que passam sempre em primeiro. Eu não sei tudo, né? Eu sei falar de tudo um pouco. Eu tenho conhecimento de várias áreas, né? E isso é uma dificuldade minha e muitas pessoas duvidavam de mim por causa de eu ter várias áreas, várias coisas que eu gosto de estudar, né? E até professores mesmo me criticavam porque falavam pra mim assim, quem sabe fazer muita coisa e não sabe fazer nada, né? Então acaba que eu não tenho mesmo um foco direcionado, eu não tenho um hiperfoco, né? Cada hora eu estou com uma área focada, né? Então isso acaba que passa despercebido, que parece que são pessoas que têm TDAH, que têm dificuldade de atenção, dificuldade de foco, né? E os multipotenciais acabam que eles passam muito despercebidos, muito mesmo, que são agitados, conversam muito, falam muito, nem sempre tem um rendimento suficiente ali nas matérias da forma que eles quiserem, né? Então é isso. Então olha aqui que o Renzulli fala. O perigo aqui é claro que talvez estejamos excluindo sistematicamente alunos de alto potencial de origens culturalmente diversas. Os alunos que mostraram sinais de alto potencial em outras áreas, além das habilidades verbais, matemáticas ou analíticas, medidas por testes padronizados. Então, esses testes, eles são excludentes, né? Eles acabam que eles excluem, né? Eles excluem totalmente. Por quê? Quem não tem foco não vai conseguir fazer teste de QI porque é chato e repetitivo. Eu já fiz, é repetitivo, é chato. Colocaram lá pra mim faz a soma de 1 mais 2, mais 3, mais 4, eu fiquei assim, errei tudo quase. Mas aí quando mandaram eu fazer de trás pra frente, multiplicando, eu acertei. Então, acaba que tem essas questões, né, tipo, o superdotado não vai fazer coisa que ele acha que não é desafiante. Quanto maior o desafio, mais ele gosta. Então é difícil, né? E ainda, né, segundo a minha supervisora querida Thaís Germano, que tá aí ouvindo, né, o teste QI também ele determina a deficiência intelectual, né? Se o QI tá baixo, também vai descobrir. Determina também a síndrome de Savant, quando a criança tem, até hoje eu tava discutindo com a minha assistente, quando a criança, o adolescente, o adulto tem uma memória extremamente elevada, mas ele tem um déficit ali, você percebe que tem uma dificuldade de aprendizagem em alguma coisa, também mostra. Por exemplo, quando vai descobrir se a criança tem dislexia mesmo, ela não tem rebaixamento de QI, o QI é na média, a gente usa para isso também. Então, o teste de QI não é determinante na superdotação. Então, tem que ser esse contexto, essa avaliação multidimensional para verificar a criança, adolescente ou adulto de forma profunda, né? Então, olha aqui para vocês verem, ó. O Steinberg, o Jarvin e o Grigorenko, em 2011, perguntaram, prestem atenção, por que os construtos com base psicométrica desempenham um papel tão importante na identificação? Ou seja, os testes de QI psicométrico quer dizer que são os testes que é por quantitativo, por número, né? Então, eles colocaram assim, foi listado 15 ideias diferentes sobre QI, psicometria e pontuações em testes semelhantes, e para avaliar a superdotação. E aí concluiu-se que
Finalmente, o teste de QI tem muito a favor como modelo para identificar os superdotados, mas há pelo menos alguma evidência que complementá-lo faria sentido. Então, o teste de QI é um complemento, ele não é determinante, né? Então, a pessoa tem que passar pela avaliação psicoeducacional, que é uma avaliação profunda, pode fazer também uma avaliação psicopedagógica, porque as psicopedagogas, elas merecem essa visibilidade, né? Tanto eu, quanto as minhas colegas psicopedagogas, neuropsicopedagogas, que sabem fazer avaliação usando os instrumentos próprios da psicopedagogia e os próprios da neuropsicopedagogia, elas conseguem visualizar quando a criança é acima da média, porque a gente estuda, a gente pratica, e a nossa profissão é totalmente desmerecida pela sociedade, porque hoje mesmo eu estava vendo em um grupo do Facebook, a avaliação de altas habilidades só deve ser feita por neuropsicólogo. É mentira, viu, gente? Quando a pessoa fala isso pra vocês, elas querem abusar de vocês, muitas vezes cobram um valor absurdo de avaliação e as famílias ficam perdidas, sofrendo pela dificuldade financeira de pagar essas avaliações tão caras. E nós, a psicopedagogia, nós temos um olhar muito mais profundo que psicólogo. Me desculpem os psicólogos, mas nós temos um olhar mais profundo. Por quê? Porque nós conseguimos ver por causa da nossa experiência pedagógica, né? Quando o psicopedagogo ou neuropsicopedagogo é pedagogo e teve experiência em sala de aula, né? Experiência em escola, é muito mais profundo a análise aí dessa avaliação. Então, quando vocês forem procurar um profissional para fazer a avaliação de altas habilidades, vejam o histórico dessa pessoa para vocês não caírem em conto do vigário, como se diz. Porque gente que fala falácia tá cheio na internet. Principalmente esses que tem 10 mil, 20, 30 mil seguidores aí, que tem tempo de fazer post pra caramba, não tem tempo de estudar. Viu, gente? Porque, olha, eu estudo, participo do grupo de supervisão, grupo de estudos, vou montar agora um grupo de estudo de altas habilidades, depois quem interessar pode entrar aí comigo no direct, que eu ainda tô planejando. Nós vamos ter um grupo de supervisão para altas habilidades, superdotação, para qualquer profissional que quiser aprender a identificar, tá? Fazer o rastreio, tá? A avaliação em si eu não consigo ensinar porque é muito demorado, eu não dou conta de ensinar, mas o rastreio e o início para vocês indicarem para profissionais que já estão com experiência, eu já vou conseguir fazer com vocês. Quem tiver interessado, vocês podem entrar em contato, tá bom? Então, né, a identificação das altas habilidades é um processo de desenvolvimento de talentos, né? Então, esses talentos, eles têm que ser desenvolvidos, não tem que ser apagado, né? Esses talentos têm que ser mostrados, o que a pessoa é capaz de fazer. Essa pessoa quer mostrar o que ela sabe. O que adianta eu tocar violão e tocar só na minha casa? Uma pessoa precisa ouvir. A gente gosta de receber elogios, né? Todo mundo gosta, né? Tipo, olha, você faz isso muito bem. Por exemplo, a Bruna estava aqui. A Bruna, ela faz bolos maravilhosos, que é uma delícia. São talentos, são coisas que mostram, tem uma facilidade de falar. Então, eu acho que nós estamos aí muito em sofrimento de não elogiar as pessoas, como você está bonita, como você está bem arrumada. Elogiar, gente, não paga. E isso dá um bem danado para as pessoas, dá mais força, mais vigor. Isso é importante para nós, como seres humanos. Qualquer conquista, mesmo que seja uma conquista, é importante para qualquer pessoa, até mesmo aquelas pessoas que têm alguma deficiência física, que têm alguma dificuldade de aprendizagem. Qualquer conquista com um elogio positivo, gente, é maravilhoso para qualquer pessoa. Então, isso é importante. Então, olha aqui para vocês verem. Esses alunos, esses estudantes com alta habilidade e superdotação, nem sempre eles recebem os serviços que eles merecem, né? Porque o que acontece? A pessoa com alta habilidade e superdotação na escola, muitas vezes é aquela criança que sabe tudo e a professora vai dar conta só dos que têm dificuldade. É isso que a gente ouve. Ah, não, mas eu não preciso dar atenção para ele porque ele sabe tudo. Não, ele precisa. Ele precisa ser enriquecido além daquilo que está na sala de aula, né? Então, isso é o que a gente busca. Porque quando a gente tem essa necessidade de aprender, é aprender continuamente. Aquela criança tem necessidade, tem anseio. Você vê que ela quer aprender coisas diferentes, não gosta de coisas repetitivas, principalmente o ensino tradicional, que ainda
permeia o nosso país inteiro. Por que eu falo isso? Porque eu já avaliei mais de 30 crianças, adolescentes e adultos pelo Brasil e o exterior, e ainda nós estamos no ensino tradicional. O que dá sorte? Dá sorte de ter uma professora diferenciada numa escola e aquela criança ter esse desenvolvimento, né? Às vezes a gente tem sorte, por exemplo, eu tive sorte de ter ótimos professores de artes. Eu aprendi a pintar tela, eu aprendi desenhar grafite, fazer luz e sombra, fazer tudo quanto é tipo de coisa. Coisas que aqui em Minas eu não aprendi, mas lá em São Paulo, quando eu estava, a minha aula de arte foi muito enriquecida. Então é isso que os estudantes precisa ter motivação, precisa observar os interesses dele. Não adianta você dar uma aula de alfabetização para uma criança superdotada que já sabe ler e você começa lá no Babebi Bobu se ele já sabe, né? Então tem que ter um ensino diferenciado, né? Tipo, ele já sabe Babebi Bobu, mas ele sabe o som da letra, né? Eu já ensinei os sons das letras, a história das letras, então tem que ir muito além daquilo, né, que mostra. Deixa eu ver aqui, o que mais que eu posso falar pra vocês, né? É bem grandinho, eu tô na página 8, são 15, viu, gente? 15 folhas. Né? Então, olha aqui o que eles falam. O Gardner, que é o que fez a teoria das inteligências múltiplas, ele diz que a inteligência é importante demais para ser deixada para testadores de inteligência. Adorei essa frase. Não é isso inteligência, gente. Não é teste que vai mostrar a inteligência. E é aqui, ó, o Renzulli, em 2016, ele advertiu sobre os perigos de tentar descrever a inteligência por meio do uso de pontuações únicas. Parece seguro concluir que essa prática foi e sempre será questionável. E eu ouço ainda pessoas e ainda arrumo treta com essas pessoas que ainda afirmam que tem que defender o teste de que isso, não tá escrito isso aqui, gente. Vocês estão vendo como que é a situação, né? A gente lê, aprende, e aí depois vem pessoas, né, que se dizem entender do assunto, né? Eu estou na área faz 3 anos apenas, profundamente. Eu já tinha estudado sobre, mas profundamente faz 3 anos e eu já sei disso, e tem muita família que sabe isso. Mais ainda do que as pessoas que dizem que sabem fazer avaliação, né? Então você tem que tomar cuidado com isso, né? Então é uma prática questionável. Questiona. Como que você vai medir todas as inteligências? Nós temos 9. O teste QI avalia 2. Nós temos 9 tipos de inteligência. E tem outras que a gente consegue visualizar também, que tem muito mais de 9 inteligências, né? Então olha aqui, nós não devemos identificar os estudantes não com o propósito de rotulá-los, mas para servir educacionalmente. Em nossa experiência no Uruguai, no grupo de pesquisa Investigação em Altas Habilidades Superdotação, grupo de pesquisa criado em 2018, o principal objetivo deles, né, identificar crianças, adolescentes e adultos, é dando oportunidades de se tornarem superdotados felizes. Gente, é isso que a gente precisa, ser feliz. Ser a gente mesmo, não ser podado. A gente quer ter cor, a gente quer mostrar o nosso brilho, a gente quer mostrar o que a gente é capaz. E a gente não é ameaça, nós somos pessoas que a gente quer contribuir, né, com a nossa sociedade. Nós somos capazes de muita coisa, de muito além. Nós temos muito superdotado que tá aí ofuscado, apagado, com depressão, é diagnosticado com transtorno bipolar, com borderline e vários outros tipos de transtornos. E essas pessoas acreditam que tem alguma coisa e na verdade ele só é um auto-habilidoso que não foi identificado. Porque a pessoa que lidou com ele não sabe identificar. E porque a superdotação muitas vezes se confunde com outros transtornos. Por isso é importante buscar um profissional que entenda profundamente da área, né? Não basta ele entender só de altas habilidades, ele tem que saber o que é borderline, TDAH, TOD e coisas assim, porque muitas vezes pode ter junto. E aí, quando o profissional sabe, ele indica para outro. Por quê? As altas habilidades de superdotação, como ela não é um diagnóstico, pode ser fechado com um especialista em altas habilidades, com pedagogo, neuropsicopedagogo, psicólogo, neuropsicólogo, até um professor que tem especialização em altas habilidades pode identificar,
né? Pode aplicar o questionário de identificação e pode passar como especialista, uma pessoa fazer uma avaliação profundamente para estar realizando um mapeamento ali das áreas, né? Então, é importante que as altas habilidades de superdotação seja visibilizada. Igual a Thaís colocou no comentário que eu vi, eu não consegui ler inteiro, mas eu vi que os profissionais da saúde têm que conhecer as altas habilidades. Eu tentei, gente, fazer isso em um dos meus trabalhos, mas aí eu fui tida como uma pessoa que estava querendo aparecer, né, para mostrar que eu era mais que os outros, né, e não teve essa compreensão, e por mais que eu estava tentando sensibilizar o local, não foi possível isso acontecer, né, então sofri até assédio moral e questões bem difíceis, né, então isso gera um sofrimento muito grande, muito grande. É verdade, Mariana, essa intensidade, esse 880 das altas habilidades parece bipolaridade, tipo assim, no começo do dia eu estou super bem, quando chega a noite eu já estou deprimida. É um alto e baixo o dia inteiro. Isso que é uma das características, mas tem que ser avaliado por um profissional, né? Verificar profundamente. Pode ter alto habilidoso com bipolaridade? Pode, existe também. Então tem que ser todo um processo com bons profissionais para conseguir aí essas identificações, né? Então, os superdotados precisam ser reconhecidos, aceitos, respeitados e valorizados. Isso eu falo principalmente para os RHs da vida, né? Porque nós somos neurodivergentes, né? Então, nós precisamos ser acolhidos no trabalho. Eu não fui, né? Quando eu trabalhei, eu passei situações muito sofridas em locais que era para eu ser mais acolhida possível, mas as pessoas já não gostavam de mim, do meu jeito, da minha forma de ser, de eu querer mudar o local, eu querer colocar uma mesa colorida, eu colocar um enfeite, eu levar uma coisa assim, levar instrumento. Eu sofri tudo isso, gente. Eu teve escola, que eu vou repetir aqui, que eu já falei em outra live, que eu fui dar aula, levei esse violão aqui que vocês estão vendo, e a diretora falou que não usava música na sala de aula. O que é falar isso para uma pessoa que toca violão? Gente, eu não sou cantora, eu não sou uma pessoa que toca em show, mas eu amo tocar para os meus alunos na escola. Quando eu pude dar aula numa cidade vizinha, os meus alunos tiveram a oportunidade de tocar violão, tocar violino, tocar ukulele, tocar teclado, tocar flauta, porque eu levava todos para eles experimentarem. E eu não tenho ciúme, gente, eu quero que eles aprendam, eu quero que eles sintam gosto. E hoje vários daqueles alunos, daquela turminha, eles estão com interesse, tanto nos esportes, porque eu levava eles para jogar queimada todo dia na quadra. Eles aprenderam a jogar queimada, eles aprenderam a mexer nos instrumentos, não tocar em si, mas aprenderam a lidar, a pegar um instrumento, a cantar, porque cantar eu colocava bastante eles. E acabou desenvolvendo outras habilidades, né? Então, entende o quanto é importante você ter um professor desse tipo na escola? Só que isso gera ciúme, realmente gera ciúme, né? Igual alguém colocou aqui. Então, o que acontece? É importante que a gente mostre que a gente é capaz. Não que a gente seja excluído. Isso dói no fundo da alma, ser excluído, né? Você não participar, você não ser convidado para uma festa porque você não ter um acolhimento no lugar, porque a pessoa te olha torto, porque você gosta de vestir cheio de brilho, porque você vai com batom todo colorido, ou você gosta sempre de cor, de estar animada, de estar alegre. Gente, eu já colocaram apelido em mim de hiperativa, de acelerada em escola. Isso foi diretora que falou pra mim. E isso me gerou um trauma que eu não esqueço. E toda vez que eu faço live eu lembro. Porque é algo que tá lá no meu inconsciente, que me machuca. E eu sou adulta, gente. Agora imagina uma criança, né? E quando eu era criança ainda, os meus pais falavam que eu não tinha juízo, né? Que eu era escandalosa. E não entendia minhas intensidades. Então olha a importância dos pais buscarem isso para compreender os seus filhos. Precisa ter limite? Precisa aprender a se comportar em determinados lugares, precisa. Então tudo isso vai ser trabalhado. Então não só os pais conseguem direcionar essa criança, não, a criança precisa frequentar a escola, precisa ter bons professores, se necessitar de professor de apoio, se tiver outra condição, né, é importante ter esse professor de apoio para estar
brilhando cada vez mais. Vocês entendem as cores da superdotação? Vocês estão conseguindo visualizar o quanto a gente precisa ser colorido? Por isso que eu tô hoje toda de rosa, toda de brilho. E a gente não quer que, como tem um meme, não tente desbrilhar meu brilho brilhoso. É isso que o superdotado não pode acontecer com ele, porque ele tem que aparecer. Só que aí gera ciúme, gera inveja. Em vez de aproveitar o superdotado para fazer determinada coisa de bem para a sociedade, não. Eles vão lá, atacam, jogam pedras. Realmente, Nayara, nossa autenticidade incomoda. Sabe por quê? A gente é transparente, a gente capta o sentimento de todo mundo, a gente analisa a expressão de todo mundo. Não é porque a gente quer, não, gente. Não é porque a gente quer, é porque a gente consegue perceber. E às vezes eu tenho vontade de pegar isso e arrancar de mim de tanta tortura que é pra mim, né? Então, é importante, né, ficar, ter essa visão, né? Olha o Vini falando, eu fui excluído da bateria de samba da universidade por ter facilidade, sempre falava que me achava demais. É isso que acontece. É isso que acontece, né? Acho que ele demais, né? Eu toquei em determinado local quando eu mudei aqui, e eu já chamei a atenção da forma de tocar, já gerou inveja um tanto de pessoas, e eu mal sabia que eu tocava tão bem assim, né? Eu sabia, mas eu tinha noção que o meu prazer de tocar era tão grande que eu nem percebia, né? Que era uma coisa tão além, assim. Então, assim, isso é importante, né? Igual a Thaís falou, ensina os pais a olharem seus filhos e estimulá-los, e o resultado é incrível. Então, a criança superdotada tem que ser estimulada, ela tem que aprender, o que ela trazer de demanda é importante. É importante porque é necessidade dela, gente. Eu busquei a minha demanda sozinha, porque eu não tive, assim, um estímulo, assim, né? A minha mãe, ela pagou aulas de música pra mim, que isso foi, assim, pra época, né, uma coisa meio elitista, né? Se a gente for pensar, minha família de classe média baixa, pagar uma aula de música era uma coisa, assim, né, meio fora do padrão. Mas eu não sei porque também minha mãe me colocou. Não sei, com 7 anos que eu entrei. Mas eu já tinha interesse, porque eu adorava ouvir as músicas do Tom e Jerry, Pernalonga, Pica-Pau, e principalmente as músicas orquestradas. Eu tenho todas elas no ouvido hoje. Quando eu toco ou relembro uma, eu sei totalmente a melodia no ouvido, né? Então, é algo que é estimulação, né? A criança assiste um conteúdo além, quer pesquisar sobre como funciona isso, do que é feito isso, os porquê disso. Então, tudo isso é importante para a criança, né? A criança, o adulto também, o adulto precisa de estimulação, né? E vocês também, se vocês tiverem algumas pessoas aqui que são chefes, gerentes, ou lidam com outras pessoas, superdotado faz duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes ele tá ouvindo som e ele tá fazendo um artigo, ou ele tá atendendo um cliente no WhatsApp. Ele consegue, tá? Então, eu já fui também maltratada, porque a minha chefe achou que eu estava menosprezando ela, porque eu estava falando com ela e olhando no computador. Só que pra mim é muito difícil fazer uma coisa só, né, e ficar estática naquilo. Então, igual que eu estou falando com vocês e eu estou lendo o artigo junto, né? Então, é possível fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu só faço uma coisa ao mesmo tempo quando a coisa é muito interessante, e aí pode cair um mundo, a minha atenção, ela é super concentrada. Aí a Joelma falando, eu sofro preconceito porque eu estou sempre sorrindo. Pois é, Joelma, eu também sorrio bastante. E ainda é complicado. Até o nosso sorriso incomoda, porque a sociedade está tão adoecida mentalmente que nem sorrir pode, nem ser alegre pode, né? Tem que ser deprimido, chorar e ser vítima, né? É só isso que a gente ouve, né? Isso é bem difícil. Então, olha aqui, ó. Na página 9, tem aqui assim, ó. Deixa eu ver aqui. Uma parte legal. Educação de superdotados, a mensagem aos educadores e governos latino-americanos. Outro indicador, gente. Superdotado, às vezes, por causa da velocidade de processamento de pensamento, fala rápido e gagueja. Então, eu, às vezes, quando eu tô muito agitada, hoje meu dia foi bem intenso, acaba que eu gaguejo quando eu falo. Então, tenho que meio que me policiar para não estar gaguejando. Então, olha aqui, ó. Mencionamos que antes daqueles detratores dizendo que Resune não tem modelo de educação de superdotados, enquanto eles falam em reconhecer o currículo compactado, deixa eu ver, entre muitas outras alternativas, não
apenas as propostas, mas também a implementadas. Então, olha aqui, ó. Tem uma divulgação de implementação de ideias positivas do que qualquer outro estudioso que possa imaginar. Suas ideias combinam com a integridade acadêmica, com a aplicabilidade prática. Outros estudiosos viram suas ideias implementadas, mas geralmente de forma limitada e por curtos períodos de tempo. Então aqui, ó, tem implementações que foram espalhadas, né, para os professores e práticas de implementar divertidas para os alunos e acima de tudo porque funcionam. Gente, eu antes de lidar com superdotados e estudar profundamente, eu fui uma professora assim. Desde 2017, quando eu pude ter a minha turma, porque antes eu fui impedida de pegar a turma, porque me falaram que eu não tinha perfil para ser professora, gente. Foi uma diretora também que me falou isso, e isso nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Você não tem perfil para ser diretora, você tem que estudar, ser professora, você tem que estudar artes. Vocês não têm ideia do sonho da minha vida, que era ter a minha turminha. Era o maior sonho da minha vida ter isso, e eu fui impedida disso, ó, 2014, 2015, 2016, 2017. Metade de 2017 eu peguei uma turma no estado, e no começo do ano eu peguei na prefeitura. E para o meu desenvolvimento, né, porque eu adoro desafios, né, eu estava na listagem da prefeitura, que eu passei no processo seletivo, meu nome sempre tá lá, gente, o povo me odeia por isso. O meu nome tem tudo quanto é lugar, seja lá em 149, 145, meu nome tá lá na lista. E isso é uma coisa que às vezes dá raiva nas pessoas. Nossa, mas ela tá sempre na lista do concurso. Ai, mas eu faço, gente, eu não posso esquecer emprego, né? Então a gente luta e eu nem estudo, eu não sou uma pessoa que estuda. E tô lá sempre. E aí, gente, eu fui a última. E o que sobrou, vocês não sabem. Sobrou uma sala multisseriada, que era de pré de 5 anos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, gente. 4 turmas numa sala. Assim, gente, isso aqui combina comigo, viu? Eu falei assim, nossa, eu vou gostar dessa turma. E aí eu fui, gente, no primeiro dia de aula. Eu falei, gente, eu vou morrer louca aqui. Eu não vou conseguir. E aí eu voltei pra casa, eu quase desisti daquela vaga. E não, eu vou ficar, vai ser o meu desafio, eu vou conseguir aprender 4 anos em uns 4 anos que eu perdi, eu vou aprender nesse ano. E aprendi, gente, lidar com pré-ensino, primeiro, segundo e terceiro ano. E foi das melhores experiências da minha vida. Eu pude fazer tudo quanto é tipo de aula, levava os instrumentos, era na zona rural. Eu ficava sozinha com a outra professora e a auxiliar de serviços gerais. E fazia as aulas mais diferenciadas que vocês podem imaginar. Montei mercadinho da tia Tati. Eu montei aula de música, aula de artes. Fizemos aula de... Uma coisa que eu tinha muita dificuldade, eu tenho até hoje, é na área da geografia, que é a localização especial. Fiz a aula com eles, montei bússola. Fiz todo tipo de aula mais diferenciado que vocês podem imaginar. E até hoje eles não esquecem. Isso que eu nem sabia dar aula, porque não tive essa oportunidade, né? Eu fui professora substituta, não tinha minha turma. Então isso acabou que me desenvolveu aí as minhas áreas de habilidades também, né? Então, o que tá escrito aqui, ó? É importante, a mensagem mais importante que eu gostaria de transmitir aos educadores da América Latina, aliás, todas as obras que eu falei estão acessíveis e podem ser traduzidas para todos os idiomas. Então aqui tem vários tipos de orientações, gente, dá para ajudar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu descer aqui, que tem tanta coisa legal. Ah, e outra coisa aqui, que eles falam, né, que sobre a superdotação, né, tem alguns lugares que falam que a superdotação é de 1 a 5% da população. Mas esse 1 a 5%, ele é somente os acadêmicos, né, os que é da linguística, lógica, matemática. E se a gente colocar os outros das outras áreas, liderança, artes, esportes, esqueci de falar dos esportes também. Nós temos a área dos esportes também que acaba que passa despercebido, que é na área psicomotora. Acaba que o número de superdotados vai para 20%, de 15% a 20%, porque eles passam despercebidos. E sem contar, né, aqueles que não têm esse desenvolvimento de habilidades que estão camuflados, porque eles não tiveram oportunidade. Então vai passar outros tipos mais despercebidos ainda, né? Então, essas pessoas, né, que lidam
na parte criativa, nos esportes, o quanto de contribuições significativas traz para a nossa sociedade, né? Então é importante dar uma visibilidade, né, para essas pessoas, para a gente ter contribuição nas artes, na história, na ciência, na literatura, na cultura, na sociedade e vários outros tipos de áreas, né? Então olha aqui, ó. O Renzulli fala, devemos nos proteger contra a definição de inteligência apenas em termos de capacidade de passar nos testes. Olha, ele fala isso muito, gente. Ele fala isso muito aqui. Então isso é importante, porque senão é muita criança que passa aí despercebida, que não tem condição de financeira. Sem contar que esses testes são um absurdo, né? Deixa eu ver aqui, o que mais? Deixa eu achar aqui uma parte legal para vocês. Além do mito que faz as pessoas acreditarem que a superdotação é equivalente à inteligência e então pode ser medida por testes padronizados QI, outro mito que normalmente temos que enfrentar é presumir que existem alunos mais superdotados apenas em escolas particulares, ou que o número de superdotados é naturalmente maior nessas instituições. Se os instrumentos utilizados para identificar a superdotação exigem boas habilidades linguísticas e matemáticas para trazer pontuações altas, quando melhor o background cultural e geralmente a renda familiar, maiores as pontuações obtidas em testes padronizados, né? Então, se há ou não pessoas mais talentosas em escolas públicas ou privadas, você tem que olhar para essas duas categorias. Pessoas com QI mais alto, muitas vezes vêm de famílias ricas que podem pagar escolas particulares. Eles tiveram melhor desde a nutrição pré-natal até os tutores para fornecer recursos para seus filhos, para livros, eles leem para seus filhos livros à noite, levam as crianças para ver muitos tipos de coisas diferentes. Então, obviamente, eles vão aparecer melhor qualquer tipo de teste padronizado. Olha o nome, padronizado. Nós somos padrões? Reflitam. Seja um teste de QI ou teste de realização. É muito difícil dizer, mas encontraríamos mais superdotação escolar e ensino médio em escolas particulares, né? Então vocês estão vendo, né? Uma família, né, de renda baixa. Trabalha o dia inteiro, não tem tempo de ficar com seus filhos ali, né? E acaba que essa família não tem tempo de ficar, né, estimulando, né? Porque é difícil, que a pessoa tem que ter uma renda para dar o sustento para a família, né? Geralmente o salário nosso não é muito alto, né? Não condiz com o que a gente precisa ter de conforto e tempo para a família. É muito difícil ficar levando para ir museu, para ir em concerto, e em cidades pequenas não tem essas condições, então acaba que isso não é explorado, né? Não é desenvolvido esses gostos, né? Aí aqui tá escrito assim: quando se trata de uma superdotação criativa, simplesmente não sabemos. Uma criança pobre que pode ter passado por dificuldades na vida e aprendeu com seu modo de sobrevivência, que pode ter muitas ideias criativas. Uma jovem de uma família muito pobre no México, quer ver? Sobre a qual li e examinei recentemente. Sempre ficava triste por não poder tomar um banho quente porque não havia água quente em sua aldeia. Então ela inventou um aquecedor solar de água usando sacolas plásticas e tubos e canos plásticos. E ela realmente criou uma maneira muito barata de aquecer a água quente para as pessoas pobres. A madeira na região tinha sido usada para aquecer a água, então não havia como aquecer a água com fogo. Então eu ofereço isso como exemplo perfeito de superdotação criativo-produtivo. Então, é produtivo criativo, mas ela tem uma veiazinha intelectual também, porque para ela entender como que monta tudo aquilo, ela tem que ter uma capacidade intelectual de raciocínio lógico também. Tá vendo que tem que ir além do contexto? Né? Então, quem ainda não assistiu também, tem ainda aquele filme O Menino que Descobriu o Vento também. Tem aquela A Rainha de Catwi, que também é uma menina enxadrista, que ela aprendeu xadrez antes dela ler e escrever. E ela foi a campeã do mundo no xadrez na África, né? Então ela vivia numa comunidade super pobre, na miséria mesmo, é assim, uma situação de pobreza muito baixa, né? Então ela conseguiu desenvolver por causa de quem? De um professor que viu que ela tinha potencial, né? E ainda pra gente falar, né, a respeito dela, ela ainda sofria preconceito por ela ser menina, e ela estava disputando e ganhando dos meninos. E ainda a gente tem o preconceito da cor,
da classe social, né? E também de gênero, por conta dela ser menina também. Então, e ela virou e depois ela aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Então, como que a gente vai fazer um teste QI numa enxadrista que não sabe ler e escrever, né? Então é complicado, né? Então a gente não pode ficar dentro só do teste QI, entende? O teste QI é importante? Serve, mas não é o fundamental. Então, isso é importante para estar desenvolvendo, né? E muitas vezes o nosso governo ele não está interessado em atender os superdotados, né? Não está interessando. É difícil fazer eles entender que não é só para apenas ter bons resultados na escola. Não é só isso, né? Tem muito mais além, tem problema psicológico, tem questões psicológicas que precisa melhorar, que precisa de ajuda, que precisa de atendimento, que precisa de acolhimento, né? Precisa ser compreendido, precisa sentir-se pertencido. É isso que a gente precisa, né? Nessa live de aniversário, eu espero que ela chegue a mais e mais pessoas, que vocês possam compartilhar, né, aí entre os seus contatos que acabam chegando para outros para aprenderem também, né? Deixa eu ver aqui. Tem muita coisa, gente, muita coisa boa. E aqui, né, teve muitas questões sobre música, fala de arte, fala de cientista produtivo criativo, então vocês vão gostar bastante, eu já passei até 10 minutos do horário, né? Mas uma coisa interessante que me chamou muita atenção, que foi o que eu cheguei nesse texto, né, nesse título da live de hoje, né, que é as cores do universo da superdotação, identificação, autoaceitação e pertencimento, né? Foi por causa dessa parte que a Suzana Pérez falou assim. Ela falou assim, né, que ela viveu no Brasil, né, e no Brasil era um lugar onde o pessoal andava muito colorido, com várias cores, e quando ela chegou no Uruguai, que lá em Montevidéu, ela estava muito estranha, porque ela estava muito colorida, e lá em Montevidéu o pessoal andava muito de cinza e marrom, de cores mais escuras, preto, bege, né? E ela teve que aprender a adaptar essa nova realidade e misturar as cores de forma diferente. E eu cheguei, né, nesse texto de hoje, né, porque quando a gente muda, olha aqui, que ela falou, quando mudamos para um novo país, temos que aprender sua língua, sua cultura, seus hábitos, seus costumes. Da mesma forma, os governos latino-americanos precisam aprender a nutrir seus educadores com todo tipo de teorias e práticas de todo mundo, mas prepará-los para ajudar suas práticas ou mesmo desenvolver suas próprias estratégias de acordo com a sua realidade. Existem muitas experiências interessantes para atender alunos superdotados em nossos países, às vezes colocadas em prática por poucos educadores apaixonados com recursos escassos, mesmo em contextos rurais e de baixa renda. Foi isso que eu fiz, gente, e é o que eu faço até hoje. Né? Eu só não dou aula mais na escola porque eu não tenho mais oportunidade, não me chamaram, mas eu gosto muito de dar aula, só que eu enfrento como superdotada a dificuldade do sistema, o sistema ser muito fechado e eu não poder fazer as minhas aulas da forma que eu desejo. Quando eu consigo uma abertura, eu faço, mas tem escola que eu não consigo. Então, essas pessoas, né, que estão fazendo, né, toda essas atividades que vocês veem professores fazendo, compartilhem. Esses professores precisam brilhar, precisam aparecer, que eles têm práticas inovadoras, práticas diferenciadas, porque essas experiências são significativas. Tanto os superdotados, eles aproveitam dessas significâncias, né, dessas atividades com sentido, quanto as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, que têm autismo, que têm TDAH, que têm dislexia, e essas práticas inovadoras vai ajudar todos, porque o nosso sistema tradicional não consegue suprir a necessidade de quem está na média, quem está superior e quem está abaixo, né? Então a gente precisa desenvolver uma mente respeitosa, né, observar, acolher, né, com amor essas crianças, né, esses professores que fazem a diferença, porque eles sofrem também, né. Então a gente precisa estar no mundo onde a gente está todos interligados e
a intolerância e o desrespeito não é uma opção viável. A gente precisa de tolerância e de respeito. Então, chegamos aqui ao final aí do nosso texto, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ler os comentários agora. Deixa eu voltar aqui, porque é um texto que eu gostei demais, né? É um texto que me chamou muita atenção. Deixa eu voltar aqui, tem umas perguntinhas aqui também. Deixa eu voltar lá em cima, pessoal, vai subir no coraçãozinho, tá? Aqui, a Mariana colocou assim, o dia do fico, deixa a questão, SD fica no Brasil ou vai pra fora ser feliz? Depende. Conheço o superdotado que já foi na Finlândia, sofreu. Conheço o superdotado que foi em outros países e teve sofrimento. Então, primeira coisa, tem que cuidar do psicológico dele. Não adianta ele ter potencial e o psicológico e autoaceitação, o pertencimento, está tudo desenvolvido que não adianta. Ele vai ter sofrimento também. Né, deixa eu descer aqui, várias pessoas entraram, saíram, obrigado pessoal que mandou feliz aniversário, tá? Tô muito feliz de ver vocês aqui, várias pessoas começaram a seguir, deixa eu ver aqui, o Vinícius colocou, ouço isso, só consigo lembrar do meu avô do sertão do Ceará. Aprendeu a fazer instrumentos musicais e móveis de madeira sozinha. Tocava todos os tipos de instrumento. Não passaria num teste QI, não mesmo. Porque aí não ia passar, né? Então, se você não vê além do contexto, não adianta. A Tawane colocou, tem uma prima SD que já teve uma vontade de entrar para o crime porque gosta do desafio. Vocês estão vendo? É complicado. Mas não entrou pois sabia que era errado e prejudicava outras pessoas. Aí entra o senso de justiça, tá vendo? Mas só que se a pessoa tiver um sofrimento, ela não consegue acompanhar, né? Deixa eu ver aqui. Eu vejo sofrimento por falta de estimulação. Então, falta de estimulação gera sofrimento. A Thaís colocou sobre os setores da saúde, educação e psicologia, precisam atuar de maneira mais efetiva para as pessoas com alta habilidade de superdotação. E não podemos esquecer também, né, do RH, né? O RH é um setor que precisa ter atenção nas altas habilidades de superdotação, porque os superdotados crescem. E eles vão trabalhar, eles vão querer fazer diferença, só que eles são barrados pelo RH, pelo sistema, pelos sistemas opressores, né? E pelo assédio moral também. A Adriana entrou, mandou boa noite. A Idri, o ditado, pato anda, pato voa, pato nada. Que ódio. É tipo isso. A Nayara disse que também não tem foco, né? É bom investigar, né? Qual que é a causa dessa falta de foco, né? Pra ter um norte aí, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que subiu aqui. Aí, ó, a Esther disse que aqui que o ensino tradicional a incomoda muito. A Esther, se não me engano, tem 5 anos, gente. E ela já fala isso. Pensa. A Neide colocou, a escola é essa que vai subindo, gente, eu perco. Deixa eu ver. A intensidade do autossabilidades pode parecer bipolaridade, eu já comentei isso também, né? A Thaís põe, o fato é que a HSD engatinha no Brasil, pouco se olha, se estuda, pouco se avalia e pouco se realiza intervenção. Então passa muito despercebido. Obrigada, Roger. Vou esperar o presente aí que você mandar. O Roger, ele tá mandando uns brincos que vão ser usados para eu sortear na rifa, né? Que eu tenho uma rifa, gente, que é justamente para eu atender as pessoas que não têm condição, tá? Não tem condição de fazer a avaliação de usabilidades, atendimento, eu faço atendimento social, e isso é para custear os materiais que eu uso, né, os testes, os livros, né, que a gente vai comprando, né, então o pessoal que quiser contribuir, tem um linkzinho no meu Instagram, né, para ajudar. A rifa custa só R$5, gente, já faz um tempinho, de um celular, e eu quero vender o mais rápido possível para sortear esse celular. E só que eu acabo esquecendo com tanta demanda que eu tô tendo de atendimento, faço atendimento social direto, converso com o pessoal online, né? Então tudo isso acontece. Deixa eu ver aqui, qual mais que eu não falei. Isso aqui eu já li. Eu enjoo sempre de fazer a mesma coisa. Eu também. A Bruna falou que quanto mais difícil, mais gostoso. Isso é, quanto mais desafio, mais gostoso. Fazer o que se ama bem feito com a intensidade de um SD causa muita inveja. Causa. Com certeza causa demais. Esse aqui eu já li. Esse aqui eu já li também.
Sobre estar sorrindo, já fui gerente por 2 anos, sofri pra caramba. Eu fui supervisora também, sofri bastante, porque é muito difícil liderar quem não quer ser liderado, né? É bem complicado. Eu me dei bem na minha profissão de suporte de TI, justamente por conseguir prestar atenção em múltiplas coisas. Olha só pra você ver, né? Matilda é um ótimo filme, né? Bem legal também, né? A Daniele mandou parabéns, obrigada. A escola é frustrante mesmo. Falaram horrores pra mim no RH, que ninguém tem nada com isso, que se quero galgar novos patamares, que a prefeitura não precisa ganhar nada com o meu conhecimento. Tá vendo, gente? Não precisa ganhar nada, mas só que aí o sistema fica cada vez pior, né? Sonhamos com o dia em que ela vai chegar da escola e dizer que aprendeu algo, né? Esther é um caso, assim, fenomenal também. Ela tem uma facilidade, coisa mais linda do mundo. Parabéns, Tatiane, por sua resistência, por ser exemplo e coragem em não esconder seus potenciais. Seja feliz. Obrigada, Neide. Um abração. A escola é frustrante em relação ao HSD. Deixa eu ver as perguntas. Ó, tem 7 perguntas, gente. Nós vamos terminar 10 horas da noite aqui hoje, que a live tá top. Fala sobre as formas de avaliar as outras habilidades não acadêmicas, né? Então, para avaliar, né, as habilidades acadêmicas, né, você tem que olhar produções que a pessoa fez, os desenhos, você tem que ter um olhar profundo a respeito das artes. Não é qualquer profissional que consegue. Eu consigo porque eu tive um estudo de artes profundo na escola, né? Estudei música, né? Tenho todas as áreas aí que me ajudam. Essa é uma das vantagens de ser multipotencial. Ela me ajuda a fazer uma avaliação profunda. Quando o profissional ele não sabe avaliar as outras áreas, ele pode encaminhar para um profissional que saiba e que compreenda tanto das altas habilidades quanto da área que vai ser avaliada. Obrigada, Denise, pelo parabéns. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Fala sobre as pessoas que ainda acham que a criança SD não tem que saber que é SD. A criança com alta habilidade de superdotação e qualquer outro tipo de condição neurodivergente, eles têm que saber da condição, porque é direito deles, é um autoconhecimento, né? Então faz parte da nossa vida ter esse autoconhecimento pra gente se autoaceitar e a gente se sentir pertencido até por nós mesmos e pela família, né? Então isso é importante. Meu esposo, a Frane, né, que é meu lutador, luta junto comigo, me aceita, foi das primeiras pessoas que soube da minha condição quando eu casei, por causa das minhas crises intensas, né? Eu não sabia o motivo das minhas crises intensas, mas eu tive que explicar pra ele que eu tinha habilidades acima da média pra ele me compreender, né? E ele mandou uma pergunta aqui, ó. Quais os maiores desafios e incentivos que você enfrentou na sua história de vida pessoal e profissão? Então, meu incentivo, a minha mãe, ela foi muito lutadora, muito batalhadora, né? Ela era um pouco temerosa, tinha uma sensação de proteção muito grande, né? Então, às vezes, algumas coisas ela não permitiu que eu me desenvolvi. A minha mãe me estimulou na área do artesanato, da arte, me colocou, né, nas aulas de música. A minha família toda tem algum tipo de habilidade, né? E o meu esposo foi um grande incentivador aí das minhas habilidades, porque ele foi comigo 5 anos pro conservatório de música, que era o meu desejo, assim. Ele foi comigo quando faz concurso, presta concurso, ele me ajuda em todas as loucuras que a superdotada aqui enfrenta, né, e deseja, né, ele sempre tá comigo, sempre me apoia, né, e na profissão, um dos incentivos que eu tive foi uma secretária da educação que acreditou em mim quando eu peguei aquela sala multisseriada de 4 turmas junto, e então essa secretária, ela acreditou em mim e viu, né, o meu potencial, né, e tem alguns colegas, alguns amigos que acreditam em mim, algumas famílias que acreditam muito no meu trabalho, então isso é um estímulo para mim, né, continuar, né, cada vez mais. Até agora, nesse momento, eu tô vivenciando uma experiência, assim, única na minha vida,
né? Eu estou realizando uma avaliação presencial de uma família que veio lá do norte de Minas, aqui, ela tá aqui na minha cidade, em Poço Fundo, que eu tô fazendo uma avaliação de um menininho, né, de 6 aninhos, então isso tá sendo assim, uma motivação muito grande pra mim, que é a primeira avaliação que eu vou fazer inteira presencial. Eu já fiz algumas partes presencial e voltei do local que eu tava pra fazer online, né, então tá sendo uma grande motivação pra mim também. Na minha profissão, um dos desafios foi realmente ser eu mesma, né? Eu fui muito podada, eu fui impedida de ser eu mesma, eu não podia falar, né, as minhas palavras difíceis, né? Ser prolixa, não podia, né? Então acabou que eu fui perdendo até o meu vocabulário, que eu tinha um vocabulário bem rebuscado, e para eu me adaptar, eu tive que falar da forma que o local que eu estava vivendo, né? Então é bem complicado para mim, foi os enfrentamentos, né? Atualmente na psicopedagogia, o meu enfrentamento maior são com as entrevistas com a escola, tanto online quanto presencial, né? As escolas não têm abertura para que eu possa vivenciar, ver como que é a situação da escola presencial. Tanto eu quanto outros colegas já passaram por situações parecidas. Então acaba que é dificultoso você não poder estar lá no ambiente da criança presencial, onde você pode vê-la, né, e ver como que ela socializa, como ela lida, como é o ensino do professor, pra gente poder dar uma orientação, né. Então acaba que essa é uma dificuldade da minha profissão atualmente, né, mas a gente vai arrumando outras formas, né? Se essa pessoa não fala comigo, eu falo com outra, eu vou achando e vou tentando ajudar essa família. Então, é uma profissão que tem um desgaste, porque é um desgaste muito grande, gente, falar com... Você quer marcar uma entrevista com o professor, mas a escola não permite, a escola proíbe, levanta barreiras, né? E como eu disse esses dias, né? Podem fazer barreiras, podem erguer muros, não tem problema, eu pulo, e se eu não conseguir pular, eu passo por cima, porque eu estou ativista na área das altas habilidades, superdotação e da educação especial em si, porque nós temos os nossos superdotados que têm outras condições juntas. Obrigada, Jordana, obrigada, Edna, obrigada, Mariana. E obrigada a vocês, né? Chegamos ao fim, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, aí estarem enviando para mim nos últimos minutinhos aí da live, né? Obrigado, pessoal, que tá aí comigo até agora. Neide, Yasmin, Marília, Daniel, Jordana, Vini, Afrânio, Mariana, Joelma, Edna, Rogério e a Bárbara, né? Obrigada aí pela participação de vocês. Encaminhe esse vídeo, né? Hoje eu estou fazendo aniversário com alto estilo, com muito brilho, pra gente brilhar, pra brilhar essas crianças, mostrar esses potenciais, né? Esther disse que se não consegue passar por cima é pra passar por baixo. É mesmo, a gente faz um buraco e passa, né, Esther? Mas sabe por que eu falo isso, Esther? Porque eu fui a professora que pulou o muro da escola na gincana para conseguir ganhar ponto. Então por isso que a professora pula muro. Eu sou a professora famosa aqui da cidade e ninguém esquece que eu fui a professora que pulou o muro da escola para ganhar a gincana. Então a gente já vê a competição aí dos altas habilidades, né, para conseguir ganhar aí uma premiação. Então, um abração para vocês, né? Fiquem atentos aí ao meu Instagram, ao meu YouTube. Eu também tenho um TikTok, que é Psicopedagoga Tatiane, tá? Quem quiser acompanhar, né? Meu YouTube tá cheio de conteúdo sobre altas habilidades, superdotação, desenvolvimento de talentos e potenciais, tá? E eu estou criando também um grupo de mentoria para adultos superdotados, crianças superdotadas e adolescentes. Quem quiser maiores informações, quiser fazer avaliação de altas habilidades ou superdotação e outras condições, TDAH, autismo, TOD, pode entrar em contato comigo também. E quem estiver precisando de atendimento psicopedagógico para o desenvolvimento de talentos e potenciais, memória, atenção, pode também entrar em contato comigo, que eu posso estar ajudando vocês aí. Se vocês conhecerem, perceberem pessoas que precisam desse auxílio, dessa ajuda, encaminhem para mim, que eu posso estar direcionando. Mesmo que não seja a minha área, eu direciono para outro profissional que eu conheça, tá bom? Um beijão para vocês, excelente semana, excelente mês de janeiro para vocês, e muito obrigada por vocês estarem comigo aqui no dia de hoje. Tchauzinho, um abraço.